Olá, salve a todas, a todos e a todes. Meu nome é Ebert, falo de Fortaleza, Ceará, responsável pela Associação Sociocultural Viva Capoeira Viva. E vamos dar início ao debate com Ginga, as multifaces da capoeira, projeto iniciado em 2014 por nossa associação e desenvolvido atualmente de forma virtual. Devido à pandemia, adaptamos o projeto, recentemente premiado pelo edital da Secretaria de Cultura do Estado das expressões afro-brasileiras. Vamos iniciar a edição de julho do debate. Diante já, queria agradecer a presença de todas e todos e todos que estão aqui na sala. Lembrando que o debate ele vai estar posteriormente colocado no nosso canal do YouTube, canal Viva Capoeira Viva, e pode ter acesso a qualquer momento. Ok? Para o debate de julho, a gente tem uma convidada bem especial, na realidade. Eu tive o prazer de conhecer a mestra recentemente aqui na cidade, onde ela veio fazer uma vivência aqui na cidade e aqui no estado. Então, eu tive o prazer de conhecê-la, conversar um pouquinho com ela e falar um pouquinho do debate com Ginga, no qual ela, de antemão, já ficou bem disponível. Queria agradecer, antes de tudo, essa disponibilidade da mestra para estar num sábado aqui, conversando com a gente nessa roda, jogando capoeira de outra forma. A gente entende que a capoeira é jogada de diversas formas, e essa é mais uma das formas que a capoeira pode ser jogada. Então, a mestra teve esse contato inicial comigo, e eu logo falei, não, quero a mestra num debate com Ginga, porque vai enriquecer ainda mais o nosso projeto. E com esse formato virtual, é um dos benefícios, a gente pode estar trazendo pessoas de outras partes do mundo aí para contribuir um pouco com a gente. É claro que a presença é muito mais importante, mas já que temos essa ferramenta para nos aproximar de alguma maneira, então vamos jogar capoeira desse jeito hoje. Então, nossa convidada de hoje é a mestra Dandara, professora também, doutoranda do curso de dança da Universidade Federal da Bahia, mestre de capoeira Angola. Conversei um pouco com ela e fiquei muito interessado na pesquisa dela, na pesquisa de mestrado, a vivência que eu fiz com a mestra. Eu acho que deu para perceber um pouco do que ela entende, tenta passar para a gente, vai tentar falar um pouquinho sobre isso, né? O que é que várias manifestações trazem, a gente pode colocar dentro do corpo, dentro dessa roda de capoeira, dentro do nosso jogo de capoeira. Fiquei super encantado com a vivência, embora tenha feito só uma parte, que eu tenho certeza que houve a continuidade na outra cidade, que ela veio pelo Água de Beber fazer essa vivência. Então, mas deu para mim ter uma luz. E aí eu não, tenho que conversar, tenho que trazer ela no debate. Então, mestra, seja muito bem-vinda. Queria iniciar o debate realmente agradecendo por você se colocar disponível, estar aqui conosco e apresentar um pouquinho de suas pesquisas. Claro que é só um recorte e algo para estimular a gente a buscar mais, né? Então, muito obrigado mesmo, eu agradeço em nome da Associação Sociocultural Viva Capoeira Viva e em nome do debate com Ginga, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vinda. A roda aqui hoje será comandada por você. O Gunga está na sua mão, fique bem à vontade em nossa sala aqui, em nossa roda, tá bom, mestre? Tá bom, mestre. Então, pedir licença a todos, todas as pessoas presentes aqui. Dizer que foi um prazer enorme, e está sendo, assim, conhecer um pouco mais do Ceará, conhecer a capoeira e, sobretudo, a cultura do Ceará, né? A primeira vez que eu estive aí foi muito rápido, mas a gente, né,
quando vai falar do norte ou do nordeste, assim, né? Falando do nordeste, no Ceará, eu sempre tive curiosidade de saber um pouco mais, porque o que chegava até a mim era muito pouco. Às vezes algo sobre a culinária, né? Mas poucas coisas sobre o corpo, né? Sobre o fazer do corpo, assim, sobre a prática do corpo. E aí, nessas andanças, conheci o mestre Gil, lá em São Luís, agora também, né? E a partir também das andanças das pessoas daí do Ceará até aqui a Bahia, que é o lugar onde eu moro, foi que surgiu essa possibilidade de fazer essa experiência em Fortaleza e Parajuru, a partir do que eu venho há 18 anos desenvolvendo aqui na Bahia, né? Eu sou de São Luís do Maranhão, eu saí de lá tem 21 anos, né? Só que na Bahia eu já estou há 18. E aí, é, o que me trouxe, na verdade, essas várias inquietações para pesquisar capoeira é justamente um corpo em diáspora, né? Então, não tá no meu lugar, não estou no conforto do meu lugar, né? Mas viver a Bahia, nessa minha experiência de 30 e poucos anos de capoeira, foi essa coisa de comer muito da Bahia, né? Então, eu cheguei aqui, fui conhecer tudo de samba de roda, fui conhecer o Zambiapunga, os candomblés, Angola, Queto, né? Que tem maior diversidade aqui em Salvador. O carnaval, as lavagens, as festas. Então, eu fui também me apropriar um pouco da cultura baiana, entender como é que funciona o corpo que se move, o corpo que dança na Bahia. Principalmente porque a Bahia me atraiu pela dança, né? Era um lugar que eu podia estudar, né? Em São Luís, embora tenha uma ótima universidade, mas não tem dança. Então, eu cheguei na Bahia atraída pela dança, pelas possibilidades da arte, né, do corpo, não só pela dança, mas por essa movência do corpo, né? E aqui eu tive essa oportunidade de entrar na universidade com 28 anos de idade. E foi quando eu consegui adentrar dentro do espaço universitário, né? Nesse tempo ainda nem existia cotas. E aí a universidade também me propõe uma nova forma de olhar para mim mesmo, né? No primeiro momento que eu chego na universidade é um distanciamento. A gente tem um distanciamento das coisas, né? A gente vai para o que a universidade está te propondo, e aí você fica encantado, é uma coisa nova, e você vai. E nessa distanciamento que a universidade estava me dando, em 2000 já quase entrando no mestrado, em 2014 eu encontro com a mestra Lara Rodrigues, que é a pessoa que me traz de volta, né? Que me puxa assim, né? Me bota no pé do berimbau e que fala assim, não, você tem que voltar para suas coisas. Como assim? Sabe? E você tem que estudar as suas coisas. Então foi muito importante encontrar a mestra Lara lá dentro, enquanto uma mulher dançarina que também era capoeirista e que atuava também nas artes do corpo, né? Vindo de Campinas e também correndo o mundo nessa forma de pensar metodologias a partir do jogo, da construção poética, que é uma leitura que ela traz também a partir desse estudo da dança com a capoeira, né? Nessa perspectiva de que a capoeira é tudo que a boca come, eu estou falando mais desse âmbito em que eu me aproximo, que é da capoeira a partir da dança, e de como que eu venho deixando passos, deixando pegadas, para que outras pessoas consigam entender como é que está sendo o meu caminhar
dentro da linguagem capoeira e dança, que para mim são coisas que não estão distantes, elas nunca estiveram distantes, né? E aí eu gosto muito da escuta e da percepção atenta para o que é feito, para poder eu passar a me locomover. Então, de tudo que eu tenho comido, dos lugares que eu vivi, né? Eu morei um ano na Amazônia, eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro, morei em Brasília, sou de São Luís, conheço muitos lugares, mas, sobretudo, pela experiência do corpo, a experiência do dançar, da prática da capoeira. Então, esse observar esses vários lugares, que não era somente dentro do espaço da roda, da academia, mas o seu dia a dia, os seus festejos, o seu corpo festivo, me fez perceber a capoeira para além desse espaço da roda, para além do espaço entendido como o agora, a capoeira é agora, está acontecendo nesse momento. E isso eu já vinha muito orientada pelo meu mestre, né? O que eu venho propondo agora não é uma coisa que eu inventei, não é uma invenção da roda, não. É uma aproximação. Essa mesma coisa que minha mestra faz comigo lá quando eu estou dentro da universidade, que ela diz, ei, volta para estudar as suas coisas. Então, dentro disso também que eu volto a olhar para o que eu aprendi, para as próprias práticas dos meus mestres, e vejo que como era que ele ensinava a capoeira para a gente, como andar na rua, né, como ir numa festa de reggae e dançar um reggae agarradinho, né? Então, o meu mestre era uma pessoa que ele era da prática de ensinar. Então, com ele a gente aprendia muitas coisas e a gente adorava sair com ele para dançar. Era para o samba, tinha uma coisa de ir para o mercado, né? A gente ia para o mercado, tomar um café de manhã no mercado, comer um mocotó no mercado e fazer o samba, que ele tocava samba. Então, dentro dessa vivência, abre-se muitas possibilidades, né? Ainda mais se a gente for pensar no campo antropológico da coisa, abre-se muitas possibilidades, né? Para pensar o comportamento das pessoas, para pensar também a vida das pessoas dentro do mercado, como é que aquela forma de ser ali dentro também interfere no seu dia a dia e na sua capoeira, como é que essa frase tão forte de Mestre Pastinha, que a capoeira é tudo que a boca come, ela vai te dando entendimento diário de que você come pela boca, pelo olhar, pelo tato, você come de várias formas. E, nesse sentido, uma perspectiva completamente exuniana, né? Exu é o homem da rua, é o homem da encruzilhada, é o homem que a gente dá comida para ele antes de qualquer coisa, antes de saudar qualquer orixá, antes de fazer qualquer coisa na vida, a gente pede ao orixá da comunicação, a gente pede ao orixá da encruzilhada das ruas, né? A gente pede, sobretudo, proteção, mas orientação também, né? Para como que a gente entende a capoeira como uma linguagem, e como é que você, a partir do seu corpo também, você é capaz de comunicar isso, né? Porque a gente tem a linguagem dos sinais, a capoeira é uma linguagem dos sinais. Então, se a gente faz chamada de Angola, todo mundo sabe que é chamada de Angola, é gesto, é gestualidade. Então, é um movimento que ele risca o chão, ele desenha o chão, ele inscreve o tempo inteiro, né? E com formas, e com rodas, com níveis diferentes. E, nesse sentido, se eu quisesse justificar a dança a partir de uma visão acadêmica, mas não é o caso, né? Não é esse o meu foco. Quando eu propus o tema, que é Capoeira Dança Angola, é, não é no sentido, não tem vírgula, né? Minha capoeira dança Angola.
Então, a gente faz, nós que somos da capoeira Angola, eu digo no sentido maior, não numa divisão de capoeira a partir de métodos, né, de formas de ser na prática. Não, eu falo dessa capoeira Angola, dos primeiros povos bantus que chegaram aqui no Brasil, né, dessa estrutura banto que povoou e vive nessa diáspora que a gente tem no Brasil, né? A gente tem o jongo em grandes partes do Rio de Janeiro, São Paulo e alguns lugares de Minas, assim, né? Tem o jongo. Aí a gente tem a congada em Minas, a gente tem o samba de roda, que é muito forte em Salvador e está dentro dessa prática da capoeira, né? Mas em muitos lugares a gente tem essa estrutura que é a estrutura do encontro, da umbigada, dessa estrutura banto, que são essas danças que possivelmente estiveram no mesmo barco de travessia, né? E quando a gente vai para os registros históricos, porque para a gente também formular alguma metodologia ou para a gente chegar a algum conceito, a gente tem que ler e estudar as coisas que foram postas. E aí tem um historiador baiano que ele tem, esse vídeo é muito conhecido, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas esse vídeo é muito conhecido, que ele está em Portugal e vai falar um pouco da capoeira, e ele fala que, a partir da pesquisa que ele fez, ele fala que a capoeira estava no mesmo lugar no século XIX, que eram nas cidades de Maranhão, Salvador, Recife e Rio de Janeiro, porque era uma atividade comercial, né? Era a partir do comércio e da descarga quer dizer, a capoeira é uma dança de trabalho, né? É uma as pessoas falam, pensa na capoeira só dessa forma marcial, né? Mas existe muitas danças ou lutas de trabalho. Você vai para uma ukulele, ela surge do trabalho do corte de cana. E em relação à capoeira, o capó era um cesto que era carregado na cabeça dos capoeiristas e que eram trazidos dos portos para as cidades. Então, eles eram essa carga humana que carregava de tudo, né? Sejam as pedras portuguesas que vêm de Portugal, as comidas. Então, toda a sustentabilidade da cidade dependia desse translado que era feito com o corpo, né? E ele vai apontando que existia registro da capoeira nesses lugares, mas ele traz bastante questões para pontuar a capoeira e o processo de república, saindo do processo monárquico para o processo de república do Brasil, né? E aí ele vai explicar da capoeira enquanto malta e de como que a capoeira foi utilizada também contra esse processo de república, né? Porque não se queria que a gente tivesse a atual conjuntura de Estado e de liberdade que a gente tem agora, né? A gente ainda viveria num sistema monárquico, né? No sistema de reis, né? E aí eu fiquei muito atenta para todas essas coisas que ele traz, e aí eu vou pincelar aqui, e se vocês quiserem também ir anotando, porque às vezes eu trago muita informação, e como eu sou a pessoa do crochê, que costura, então eu vou costurando coisas. Então é importante que vocês vão fazendo aí as aproximações e as costuras de vocês. Nessa visão de dança de trabalho, dança de porto, ou luta de porto, a capoeira nos portos, na mesma época está acontecendo a Ládia, em Martinica e lugares da Jamaica. E se você vê os vídeos
épicos, que as pessoas fazendo a Ládia, inclusive tem muitos vídeos atuais onde tem aproximação da capoeira e da Ládia, as pessoas tentam entender com essa semelhança, por que é tão semelhante, por que tem movimentos que é muito igual à capoeira, né? Então, Catarine Dunham fez essa pesquisa há um tempo atrás, e ela que é responsável por expor também esses trabalhos cinematográficos sobre o Ládia, né? Ou Ádia. E aí, essa movimentação me chamou muito a atenção, porque tem uma coisa do gingado, né? O samba. Se você for ver os vídeos de Ládia, a brincadeira, a mandinga, é tudo nessa coisa que você distrai a pessoa, é como o chocalho da cobra. É que você distrai a pessoa pelo balançado, você distrai a pessoa por esse movimento ondular, por uma coisa que, né, que tira a atenção naquele momento, mas que se dá isso a partir da encantaria, é o encantamento, né? Então, eu vou me aproximando muito mais do conceito de mandinga, para entender de onde que vem essa palavra, mandinga, dentro da capoeira. É um dos principais caminhos que eu resolvi andar, porque eu acho que se aproxima muito do meu corpo enquanto mulher dentro da capoeira, né? E das histórias também que nos foram contadas de como que era, né? Da própria Maria Filipa, aqui na Bahia, que é da Ilha de Taparica, ou de outras mulheres que tiveram lá na capoeira, como Rosa Palmeirão, Maria Doze Homens, outras mulheres que também fazem parte dessa história da capoeira, mas para entender como é que é esse corpo feminino, né, dentro do espaço da capoeira, que era um espaço tão masculinizado. Então, a mandinga, ela me ajuda a me aproximar, porque, assim, a primeira coisa não há presença de um homem sem a presença de uma mulher. A partir do momento que todo homem nasceu de uma mulher. Então, se ele está ali, se ele existe, se ele passou por um portal que lhe deu a vida, ele deve isso a uma mulher. Então, não existe presença de um homem sem uma mulher. Então, a primeira coisa que a gente tem que passar a se atentar quando a gente mesmo fala de espaços que são super masculinizados. Esses caras foram criados por mulheres, esses caras conviveram com mulheres. E, sobretudo, foram paridos por mulheres. Mas entendo a configuração da época em que tinha essa divisão de trabalhos, onde mulheres... E que muitas das vezes, essa divisão de trabalho, ela foi acontecer em determinados períodos. Por exemplo, o período de escravidão, a mulher preta não tinha distinção nenhuma do homem, né? Ela ia para a lavoura, ou ela ia para o corte de cana, ainda com o filho no colo. Botava na tipóia e ela trabalhava tanto quanto o homem. Então, se a gente for pensar, nesse período, a gente não tinha uma distinção de gênero por questões de trabalho, né? A mulher preta ou a mulher indígena que estava na situação de escravidão não tinha nenhum privilégio em relação a ocupar trabalhos, né? Pelo contrário, ela paria porque ela era muitas das vezes, na maioria das vezes, ela era um objeto de reprodução para a mão de obra. Então, o estupro se dava justamente por causa disso, porque não entendia aquilo como um corpo, nem como uma mulher, e nem muito menos como uma pessoa que tinha direito, mas era uma pessoa que poderia reproduzir mão de obra para estar ali no trabalho escravo, né? E em outros momentos, porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem bastante debate, não é aí que eu quero aprofundar, mas só para explicar que a gente precisa, muitas das vezes, voltar nesses caminhos para a gente entender como é que se dá esse distanciamento, essa separação de determinadas coisas no nosso processo de colonização, né? Pensando nisso, eu estava conversando outro dia com o Tata, e ele foi me explicar
de uma casa aqui de Angola, daqui em Salvador, do terreiro Tumbeci, é o Tata Ricardo. E aí ele estava me explicando que o próprio processo de separação, por exemplo, eu estou dando uma outra data, eu estava falando de uma data no período colonial, agora eu vou dar aqui uma data nos tempos modernos. A separação que se dá em muitos terreiros de mulher ficar de um lado e homem ficar de outro, segundo o Tata Ricardo, que também é um pesquisador, né, ele me explicou que aquilo ali se dava por causa da polícia, porque o candomblé era dado como um espaço de libidinoso, como um espaço de farra, de algazarra, de malandragem. Então, para que o espaço religioso também pudesse se manter, né, dentro desses padrões morais, se deu esse processo de separação, mulheres de um lado e mulheres de outro. E durante muito tempo da minha vida eu fiquei pensando que aquilo vinha da religião da africanidade, né, que aquilo era um processo que estava ali, né, e eu fiquei tentando entender, até ele me falou isso muito recente, abril que eu fui pesquisar o Axixi lá, e aí eu fiquei muito passada com uma informação, e é uma informação que, por exemplo, assim, na maioria das vezes a gente não sabe, e a gente vai lidando com essa informação, com esse comportamento. E isso vai interferindo também na nossa vida, no nosso fazer, né? Sobretudo no nosso fazer do corpo. E aí, eu sempre fiquei muito curiosa para entender as práticas e a prática da capoeira, sobretudo a prática da capoeira, com esse processo de separação. Quando é que as mulheres chegam na capoeira? Então, eu já rasuro isso com essa frase que eu trouxe, né? As mulheres estão na capoeira muito antes dessa questão dessa presença física, a jogar, o movimento. Então, para mim, eu já vou entendendo isso, né? E aí, falando sobre uma dessas questões de entender como é que a mulher se aproxima da capoeira, o termo mandinga, que eu falei agora há pouco, é um termo que ele é bem curioso, porque ele é um termo malinque, e mandinga quer dizer segredo, né? Então, tá relacionado ao feminino. Segundo Rampatebá, eu não quero também trazer muitos conceitos acadêmicos, né? Mas o Rampatebá, essas pessoas que eu estou trazendo aqui, é bom entender que eles não são só acadêmicos, eles estão na academia, mas eles são griots, né? São dieles, que é a forma não colonizada de dizer, são dieles, eles são histórias vivas da África, e o Rampatebá é uma história viva, não está mais vivo, mas as leituras dele as escritas dele são uma história viva sobre africanidades, né? E aí ele explica lá sobre essa questão da palavra malinque, ou a mandinga, e vai falar sobre essa questão do segredo, e ele traz nesse livro dele, que chama O Menino Fula, Anculé, O Menino Fula, ele traz ele fala muito sobre o aprendizado dele, então toda a boa parte ali do livro, ele é o último Fula, tem um processo de dizimação da comunidade dele, então ele vai viver em outros povos, né? E sempre sobre essa ameaça de morte por causa desse reino. E essa questão da mandinga, ele cita um processo de circuncisão dos homens. E ele fala que o pênis, que todo homem tem o feminino e o masculino. E o pênis, ele fala que essa pele que nasce cobrindo esse corpo cavernoso do pênis, ele diz que aquilo ali é um sagrado, aquilo ali é o feminino do homem. E quando eles estão prontos para expor o seu lado feminino, masculino, eles são circuncisados. É feito eles tiram aquela pele, né, que é o momento de expor. Então, o tempo inteiro, ele esteve resguardado e protegido por essa pele que encobre, que deixa encoberto, que é o feminino, e que é onde é o segredo, é onde é o sagrado. É a mesma coisa que você for imaginar. A sua mandinga, o que você usa de mandinga, não é algo que você mostra para as pessoas o que você vai fazer. Maria Filipa,
também para conseguir expulsar os portugueses dessa invasão que teve na ilha de Taparica, ela também se usou de um lugar que é muito próximo a esse lugar, que é essa mandinga, né? Que é a mandinga da dança, é a mandinga da malícia, sabe? A sedução tem malícia. E ela usou isso para depois dar uma surra de cansanção, entendeu? E ter outros tipos de arma. Ela usa o que? Ela utiliza Oxum, porque Oxum dá o segredo das folhas, ela vai lá, ó, pega as folhas e surra de cansanção nos caras, e a gente sabe como é a cansanção, né? E aí a gente entende como é que é a força também das mulheres em processos de luta, em processos históricos. Se isso estava acontecendo na ilha de Taparica, em determinado período da história, como é que as mulheres não estão presentes na capoeira? Que capoeira é essa? Se a gente estava pautando, se elas já estavam pautando naquela época a liberdade. E capoeira, sobretudo, é liberdade, né? É uma luta pela liberdade, né? O quilombo não foi construído à toa. O quilombo é resguardado pela mata, ele é resguardado por esse sagrado, onde os povos indígenas também abrem esse lugar de reserva, de sagrado. É um lugar por exemplo, o próprio quilombo, se você for entender, o quilombo está num lugar escondido, ele está sobre um lugar sagrado. É a mata, entendeu? A mata a gente pode entender, né, como a mãe natureza, como um lugar feminino. Então, tem várias aproximações para a gente fazer dessa relação com o feminino, com a presença do feminino, quando é que ele está, quando é que ele não está, mas entender como é que a mandinga, que é um fazer que está relacionado com o feminino, e para além da questão de sexo, gênero, né, com um sentido muito mais amplo do que é feminino, principalmente por uma prática que vem de África, né, para a gente entender esse lugar com bastante amplitude, assim como as questões de gênero também nos obriga hoje a pensar o feminino, né, com mais amplitude, né, inclusive na verbalização das coisas. O mundo da transsignificação de coisas está na nossa vida muito antes dessa presentificação da mudança de gênero. Mas a gente vive isso também de outras formas, né? Como é que você transita de lugares. É como o Krenak fala que um dia eu já fui peixe, outro dia eu já fui árvore, né? Então, a gente entende que o nosso corpo também transita em várias dimensões, em vários formatos. Um dia a gente é água, um dia a gente é terra, outro dia, né? Então, biologicamente, a gente pode entender que o nosso corpo é um corpo trans, né? Transmutável, que ele transita, que ele está em vários lugares. E aí, para essa questão colocando essa questão toda sobre o feminismo, uma outra coisa que para mim assim me indagou bastante é que a maioria das pessoas vão tentar justificar de onde nasceu a capoeira na África e não no Brasil. E aí as pessoas vão lá para o Efundula, que é um ritual do povo Macope, em Angola, né? Que é conhecida também como Ningolo. O Efundula é conhecido também como Ningolo. Aí as pessoas vão fazer essas pesquisas e mesmo lá, os povos, mesmo os Macope, não reconhecendo a capoeira, não entendendo o que é a capoeira, e não entendendo a aproximação que as pessoas queriam fazer, mas a maioria de bons grupos assim que tem aqui em Salvador defendem que pode ter vindo do Macope, né, do Afundula, desses povos que estão lá. E aí a minha questão é,
a maioria das pessoas que voltaram para a África para procurar certas coisas tiveram algumas frustrações, né? A gente tem vários vídeos aí que falam dos agudás. A gente tem aquele vídeo aí na Netflix, que é uma série que chama Sankofa. E a gente tem outros vídeos também aí, de documentários, de pessoas que fizeram esse retorno para a África e que se decepcionaram por criar perspectivas que não foram encontradas lá, né? Ou então buscar respostas que não foram respondidas, buscar questões que não foram respondidas em África. E aí a gente esquece que no Brasil tem uma África. A gente tem uma África em que, inclusive, ela se movimenta o tempo inteiro. A diáspora, ela aqui, se movimenta o tempo inteiro. Vamos, por exemplo, aqui na Bahia, que eu estou há 18 anos e eu pude perceber, por exemplo, a chegada do coco de roda, a chegada de outras danças, como o maracatu, né? Em Brasília, também, quando eu morava em Brasília, o maracatu estava chegando. E aí tem o seu Teodoro, que é um mestre lá do Maranhão, que também tinha, não no DF, ali no DF, mas ele tinha numa cidade satélite, ele desenvolvia as atividades do boi, assim, né? Então, eu pude presenciar essa mudança, essa abertura e essa diáspora acontecendo, e eu também, enquanto diáspora. E eu, enquanto diáspora, eu fui escrever meu primeiro artigo dentro da universidade, que chama O Corpo Sem Território. E esse artigo, ele está nos anais da ANDA, que é uma Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, né? A ANDA. Nessa questão de corpo sem território, claro que eu levantei questões muito polêmicas, assim, até com uma pessoa que trabalha muito mais no âmbito de pensar a capoeira com as questões raciais e defende que pessoas brancas não façam capoeira, né? Então, ele achou que o que eu estava trazendo enquanto um corpo sem território era uma linguagem branca, era uma linguagem acadêmica, e que eu estava escrevendo para branco, e, enfim, né, eu entendo as questões que ele coloca, não vou dizer aqui o nome da pessoa, né, mas ele me enxergou também como uma pessoa branca, né, assim, uma pessoa que eu não poderia falar das questões do corpo. E aí, nessas questões do corpo, e do corpo sem território, que foi o meu primeiro artigo que eu faço, eu fui entender de como que a Bahia é uma encruzilhada para muitas coisas, assim, quando a gente vai falar de cultura de qualquer lugar, aqui ou passou ou é daqui, da Bahia, ou passou por aqui, por isso que eu falo dessa encruzilhada, porque também foi esse lugar de translado, né, da descarga de muitos escravos, desse comércio de escravo, que não veio também só para cá, veio para outros portos, mas aqui foi um lugar de passagem. E aí, nesse sentido, eu, sendo maranhense, vindo para a Bahia e fazendo tambor de crioula, eu comecei a perceber no corpus das pessoas por que elas faziam tambor de crioula, né? E isso, para mim, que me fez entender que a dança do tambor de crioula, ela não tinha um território, que ela podia acontecer em qualquer outro espaço, né? Assim como a capoeira, hoje em dia, tem na Europa, tem na China, tem não sei o quê, tem em vários lugares, embora a gente saiba que a capoeira tem onde ela nasce, quais são os princípios, a gente sabe que a capoeira é preta, mas enquanto prática, né, ela ganhou o mundo.
Então, nesse sentido de entender um corpo sem território, tem várias possibilidades de gatilhos ou rasteiras nessa questão, ainda mais quando se a gente for discutir racismo, tem, mas depende do lugar de fala. E eu falo de um lugar onde eu tenho total responsabilidade sobre o que eu falo, eu tenho argumentação, né, tenho propriedade de onde eu falo, porque eu sou um corpo preto, em diáspora, mulher e capoeirista, né? Então, viver na Bahia durante 18 anos foi também abrir espaço no meu corpo para as coisas daqui, como eu falei inicialmente. Eu fui comer as lavagens, eu fui comer o samba de roda, eu fui comer o zambiapunga, eu fui comer todos a festa da Boa Morte, a festa da Ajuda aqui no Recôncavo Baiano. Então eu fui me inteirar, eu fui saborear tudo daqui. E hoje em dia, isso está no meu corpo, porque são 18 anos que eu estou no lugar e isso está no meu corpo. Não tem como as pessoas reivindicarem um espaço, um território para onde eu nasci, porque senão a gente também não poderia nem se chamar de brasileiro, né? Os pretos aqui, como tem os termos afrodescendente, né? Porque eles, isso reforça que a gente veio de África o tempo inteiro, e nesse sentido tem muitas pessoas que entendem que a capoeira não é brasileira, né? Que vê a capoeira mesmo como uma prática africana no Brasil, mas que veio com esses corpos, e inclusive o movimento negro radical daqui de Salvador e de outros lugares no Brasil se utiliza dessa argumentação para criar discussões como essa questão da prática de pessoas brancas dentro da capoeira. Nesse sentido, o meu corpo, né, ele traz, quando a gente veio de África, a gente trouxe esses conhecimentos. E quando eu venho do Maranhão, eu trago todos os meus conhecimentos. Então, não tem como eu tirar do corpo, porque eu tenho uma memória. Eu tenho uma memória auditiva, olfativa, eu tenho a memória do cheiro, eu tenho a memória da canção, eu tenho a memória da música, do sabor que eu comia, da saia que minha avó girava. Então, eu tenho memória de várias coisas. E, da mesma forma, quando eu sair da Bahia, eu vou ter memória de várias coisas, das lavagens, entendeu? Da festa de Iemanjá, que hoje em dia está no meu corpo de uma forma muito forte e que eu me sinto parte disso dentro da Bahia. Então, não tem como as pessoas negarem e querer justificar, muitas das vezes, um território, porque o meu corpo é território do samba, da capoeira e de muitas outras coisas que só podem sobreviver dentro do meu corpo. Então, querendo ou não, esse corpo ou essa corpa, como muitas pessoas gostam de falar, ele é um lugar onde a gente planta muita coisa, onde a gente guarda, onde a gente move muita coisa. E aí é nesse sentido que eu vou olhar para o que tem no Brasil para entender por que a capoeira não veio, para me questionar, na verdade, por que a capoeira não veio do samba de punga? Por que a capoeira não veio do coco? Por que a capoeira não veio do maracatu? Por que a capoeira não pode ter vindo do bate-coxa ou dos batuques que o próprio mestre Bimba fazia e que eram danças? Por que a capoeira é necessariamente esse ir para um lugar tão distante, que embora a gente é nossa origem, a África, mas por que justificar numa África que está lá e não nessa África que veio com a gente? E aí é isso que eu faço. Eu pego essa África que está aqui e eu vejo como é que esses mestres e mestras, por exemplo, assim, eu convidei uma menina daqui, que ela é de Surubim, que é a Carol do Coco,
Aí a gente estava fazendo muito coco aqui, eu olhei ela dançando coco e eu vi uma capoeirista. Mandinga, movimento, tudo. Aí teve um dia que a gente fez um evento aqui, aí eu perguntei, eu falei, Carol, você não vai jogar? Ela falou, mulher não faz capoeira, não. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, gente, como é que essa mulher não faz capoeira? Eu já vi ela fazendo capoeira. Aí eu falei, Carol, não é possível que você não faz capoeira. Não, peraí, Carol, né? E essa questão foi que eu fui entender do tipo assim, por que que meu mestre dava aula pra gente, ele dizia assim, ó, nossa capoeira vem daqui, do Maranhão, Caboclo de Pena, vamos estudar Caboclo de Pena. Caboclo de Pena é um personagem do boi, que é também um guerreiro, que ele abre caminho, né, que ele faz também o guarnecimento do boi, mas ele traz essa representação de floresta. Então, assim, tem várias justificativas para eu entender que o Caboclo de Plena, ele é um capoeirista, sobretudo na movimentação. Se eu for entender gráfico, como tem a etnomatemática, que ela vai estudar capoeira, vai estudar os gráficos indígenas, vai estudar a forma geométrica de fazer roupa a partir do gráfico, se eu for utilizar isso para pesquisar capoeira enquanto gráfico, né, propor isso até para a revista Etnomatemática, eu vou justificar capoeira pelo Bumba Meu Boi, pelo samba de roda, porque se você for num samba de caboclo mesmo, a movimentação do samba de caboclo é uma movimentação que estava presente na capoeira dos mestres mais antigos. Essa mandinga, que hoje em dia que ela não está sendo exercida, é justamente essa falta do reconhecimento desse feminino, desse lugar do sagrado, desse lugar que está sob uma proteção. Porque eu também acho que a capoeira ela se afastou muito desse lugar da proteção, sobretudo quando ela não reconhece que o candomblé foi esse lugar de proteção de ambos, né? Era tanto os capoeiras que protegiam os candomblés, porque eram ogães, eram filhos da casa e eram os mestres capoeiristas, e era também o candomblé que, da sua forma, com as folhas, com os banhos, com as ervas, também protegiam os mestres, os capoeiristas antigos, né? Então, assim, como é que isso está no meu corpo e eu vejo que está no corpo de outros mestres, como é que eu não vou dizer que isso não é capoeira, que essa capoeira não dança? Sobretudo porque é um povo Angola. Quando eu estou fazendo coco, eu estou dançando Angola. Quando eu estou fazendo jongo, quando eu estou dançando jongo, eu estou dançando Angola. Quando eu estou dançando tambor de crioula, eu estou dançando Angola. São danças de umbigada, são danças que vieram com esses primeiros povos que vieram para cá. A gente, no mínimo, tem um parentesco aí. E cada lugar resguardou, isso falando desse lugar do corpo, desse lugar do conhecimento, mas não do território fixo dentro do mapa. Mas esse lugar do corpo, de cada lugar, por exemplo, o Ceará, por exemplo, como é que o Ceará resguardou no corpo esse conhecimento? Que dança Angola, que veio com Angola, que veio nesse processo muito antes. Como é que dançar um forró pode ser uma perspectiva de capoeira, de leitura do corpo do outro, porque você está fazendo um jogo ali, você está lendo o corpo do outro, você está tendo uma percepção de movimento, de gráfico, de gestualidade, de capoeira, na linguagem dos sinais. Isso quer dizer capoeira. Então, eu acredito que a minha capoeira, a capoeira do meu mestre e a capoeira de muitos outros mestres que eu conheço, tem uma perspectiva que dança, né? A gente mesmo, a gente é muito rico dentro da capoeira porque a gente usa a música, o canto, o toque, tá tudo ali junto. A gente não cria separações. Mas é muito dos processos
de modernização do fazer da capoeira, de tentar reconhecer como esporte, de tentar de resumir a capoeira a uma coisa, ou então de reduzir o seu conhecimento, codificar certas coisas, faz com que a gente crie esses distanciamentos. Faz com que a gente, tente transformar a capoeira numa outra coisa, como se ela fosse uma coisa só. Como se ela fosse só luta, né? Então, é mais nesse sentido que eu digo que a minha capoeira dança Angola. Porque eu venho desse povo. E todas as outras práticas que estão ali enquanto conhecimento da cultura popular, conhecimento do fazer popular, conhecimento dos povos tradicionais, indígenas e povos negros, ele tem fundamento, né, em questões que são muito pertinentes para a gente pensar. Se você for ver mesmo os povos indígenas, eles, a gente chama de dança, né? Mas eles dançam o tempo inteiro. Eles dançam para guerrear, eles dançam para festejar, eles dançam para a colheita. Não é diferente dos povos africanos. Nunca foi diferente, né? O próprio coco é uma dança de colheita. É uma dança que festeja, né? O momento em que a gente o momento em que o inverno chega, em que tem a comida, em que o solo, agradecer o solo, essa relação com o solo da capoeira, ela também é muito ampla. Ela vai desde o plantar, do colher e do pisar nessa terra, bater cabeça no chão, tem a ver com saudar o lugar de onde a gente come, o lugar que nos alimenta, o lugar onde estão nossos ancestrais mortos. Então, a capoeira ela é muito mais ampla, assim, né? E é nesses caminhos que eu tenho aberto mais a minha percepção para pensar uma capoeira que dança. E aí, eu espero as indagações, eu vi que tem perguntas aí, né, comentários. Eu sou a pessoa que, depois dos 42, comecei a usar óculos, então eu não consigo ler assim quando passa, né? Mas a gente pode deixar esse momento agora para, enfim, né, perguntas, indagações, entender o que é essa capoeira que dança também. Eu vou indicar aqui um artigo que eu escrevi junto com uma amiga que chama Joyce Oliveira. Ela treina comigo, é uma amiga e educanda da capoeira, e é uma pessoa que dança com os livros, né? Então, esse Afro Mandinga, Matrizes do Movimento, é um artigo que também está na ANDA, mas ele está num portal que é daqui da UFBA também, que é do Enecult, uma área do pós-disciplinar, né, interdisciplinar daqui da universidade, e que também tem uma visão assim de relacionar o pensamento com várias áreas com várias áreas do conhecimento, sobretudo a área do corpo, e foi uma oportunidade da gente publicar lá. E eu vou compartilhar também contigo, mestre, porque eu não consegui fazer isso ontem, mas eu compartilho contigo também esses dois artigos. Mestra, a gente aqui estava só, eu estou acompanhando também o chat, e o pessoal só, tipo, que muita riqueza, né, na sua fala, vem muita riqueza mesmo, muita coisa, né, tipo, só eu aqui anotei umas 3 páginas de coisa para estar conversando aqui a gente um pouco. Então, muita coisa mesmo, para refletir, né, para refletir a gente enquanto capoeirista, o nosso corpo capoeira também, né. E aí, pessoal, eu vou deixar em aberto, certo? Para inscrição aí no chat. Vocês podem ligar na hora
para falar o microfone, a câmera, fiquem à vontade, façam a inscrição, levanta a mãozinha aí, que aí eu vou colocando aqui em ordem, tá bom? Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou trazer aqui as minhas questões com a mestra. E aí vocês vão, fiquem à vontade para levantar a mãozinha aí, e se não quiser ligar a câmera e nem falar também no microfone, pode escrever no chat, que aí a gente lê aqui para a mestra, tá certo? Fiquem à vontade. Mestra, eu vou voltar lá para as suas falas iniciais, seguindo aqui a minha costura também. Já havia em você, mestra, essa percepção do corpo, do que ele traz, né? Como até chegou na sua fala final, eu conseguiu entender, sim, de uma maneira um pouco superficial das suas pesquisas em relação ao corpo, esse corpo que dança, esse corpo que brinca, que joga, que luta. Mas antes da academia, antes da universidade, já havia essa percepção sua desse corpo? E se a universidade, se a academia influenciou nessa percepção, e se sim ou se não, como foi essa influência? Quero iniciar pegando lá do começo da sua fala mesmo. Então, não, a academia só me distanciava. Como eu falei, né? Essa percepção já existia, porque na minha prática, com o meu mestre, não era só a capoeira. Então, na nossa prática de capoeira, ele ensinava o caboclo de pena. E ele dizia, olha, isso aqui é ginga. Então, assim, se você for... Por isso que eu falei dessa coisa assim, etnomatemática, gestualidade gráfico. Hoje em dia tem várias pesquisas que vão estudar os gráficos, sejam eles corporais ou eles tecidos em artesanatos, em utensílios, né, dos povos. Mas meu mestre, ele já dizia para a gente, ó o caboclo de pena gingando. Então, assim, a aula que eu dou da Afromandinga, a gente começa com o bailado do boi, e que traz justamente essa percepção também indígena de se movimentar. Embora, porque tem essa presença, né, dos povos indígenas muito forte nas brincadeiras bantus, porque era também uma forma de reverenciar, era uma forma de contemplar um território, né, que deu essa acolhida e que alimentou a África também, né? Então, meu mestre, ele já... Você treinava com ele, aí, hoje em dia eu falo assim para meus alunos, né? Quando eu vou para um samba aqui, eu falo assim, olha, eu estou indo para o samba. Aí eu falo, não vou porque é isso aqui. Eu falei, olha, no meu tempo, quando meu mestre dizia que eu faço logo a chantagem emocional. Eu falei, olha, no meu tempo, quando meu mestre dizia que ia para o reggae, os alunos tudo se arrumavam, e, ó, agora não se faz mais aluno como antigamente. Aí eu começo logo a fazer a chantagem, né? Aí ontem foi aniversário do mestre Lua, e foi muito legal, porque meus alunos aqui, a gente se juntou, todo mundo, a gente levou o boi para lá, e aí juntou a capoeira com o boi. E aí, até ritmicamente, a gente levou as matracas, a gente começou a tocar as matracas, tá, 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 tá. Aí o povo ficou muito passado, porque não tem o conhecimento do boi, né? E aí, muitas das vezes, por exemplo, a pessoa vai me ver jogando capoeira, eles acham que eu estou gingando. Eu falei, não, eu estou dançando boi. Isso aqui é boi. São princípios também que estão nessa aproximação entre povos indígenas e povos africanos, e que o Bumba Boi, ele tem essa amplitude, porque ele fala ainda de um processo histórico que é dessa diversidade de povos, né? Tem os povos indígenas, tem os povos negros, tem os povos brancos, mas tem a floresta, tem a fauna, tem os povos, tem as pessoas que a gente não enxerga, né? Tem os seres inanimados, desencantados. Então, o boi, ele é uma brincadeira que ele que você pode se enxergar de forma plural ali dentro, né? Porque ele aborda várias coisas. E aí é nesse sentido que minha capoeira não é a academia, né? A academia me distancia. Eu tive só que
me reaproximar do que eu fazia, porque a capoeira estava me distanciando, porque assim, a capoeira não, a academia estava me distanciando, porque quando você chega na academia, para eles não é importante você fazer a autobiografia, você falar dos seus ou falar de você. Eles querem que você fale, por exemplo, como eu, que já tive que falar da área da neurociência, que foi me relacionar com os hiperespaço, né? Então, assim, dentro da academia, muitas das vezes eu tenho que ler e estudar coisas que são da neurociência, que são da área da criação, e eu tenho que devolver isso para eles, ainda tem essa questão, né? Porque quando eu fui embater, eu tirei nota baixa. E aí, quando eu devolvi a eles, quando eu comi e devolvi a eles, eu tirei um 10. Porque eu não utilizei da minha capoeira para fazer essa conversa com eles. E a minha capoeira, sobretudo uma capoeira de mulher, é uma capoeira que tem mandinga. E que para adentrar os espaços, se você não ginga, você não adentra. E ginga vem de quê? Da rainha ginga. Né? A gente faz uma coisa o tempo inteiro que a gente está falando de uma mulher. A ginga é uma mulher, porque foi uma mulher, foi uma rainha africana que veio para cá. Né? Então, eu acho que é isso, né? A resposta. Meu Mestre, método. o Murilo ele acrescentou aqui minha pergunta também, ele acrescentou, e antes da capoeira, e antes da prática, já tinha essas indagações do corpo, ou a gente não sabe se você já iniciou a primeira manifestação foi a capoeira, ou entrou no boi, ou foi em outro. O pessoal está perguntando, e antes dessa capoeira, já havia outras indagações do corpo? No corpo de quem? No meu? Com, com Murilo, licença, fica à vontade. Fica à vontade, pronto, Murilo. para ficar mais compreensivo, minha pergunta é assim, mestre Dandara, se antes da capoeira, né, se tinha essas percepções ou eram mais as indagações que tinha, e na capoeira se encontrou-se resposta de muitas, né, de muitas indagações do corpo, muitas perguntas que tínhamos enquanto pessoa mesmo nesse meio social de conflito que a gente... E a capoeira trouxe essas percepções, esses olhares, né? Essas autonomias, vamos dizer assim, né? É isso, né? É isso que deu para compreender mais a partir da capoeira que trouxe mais esse empoderamento mesmo da gente, né? Sobre a gente, né? Porque a gente foi muito dominado, foi muito vivenciamos muito nesse sistema, né, nessa cultura dominante, né? Então trouxe para nossa memória todo uma outra cultura, como se fosse nós isso, né? Uma ideia só, uma ideia única. E aí a capoeira vem dessa construção coletiva, né? A capoeira surge disso, dessa mistura, desse encontro, na verdade, né? Dessa diversidade cultural que que buscaram percepções relacionadas, então a capoeira surge, né? Eu acho que a capoeira surge aí. E de várias formas, quando você traz, né? Estou aqui muito feliz, né, por esse momento, estar participando e estou absorvendo muita ideia e somando, né, comigo. E a capoeira é isso, gratidão, viu? É isso, minha pergunta. Então, eu acredito que a capoeira ela te traz muitas respostas, porque mover é um processo de buscar e de aprender. Caminhar é um processo de indagar, né? Isso é um aprendizado diário, assim. Até porque a gente começa engatinhando, né? Até ficar em pé, a gente vai aprendendo. E eu acredito que a capoeira, ela me traz muitas respostas, porque eu sempre fui uma pessoa que tem um pacto com o Exu muito forte, né? Eu sou uma pessoa que eu indago muito. Então, se eu tenho muitas questões, é porque eu sempre me coloco em encruzilhada. Eu sempre me ponho nesse lugar, né, da curiosidade, de buscar conhecimento. E nisso, a capoeira me deu abertura, me deu flexibilidade para ouvir, para aproximar coisas, né, para aproximar, inclusive, o que eu estou propondo para vocês agora, assim, de entender que, olha, a capoeira do Maranhão, ela bebe no boi.
o boi ela influencia o Maranhão, ela influencia a capoeira do Maranhão, porque está no campo também, desse lugar do sagrado. É a nossa mandinga, é o nosso segredo, é o nosso campo de mandinga, sabe? E aí, eu acho que quanto mais novo você tem contato com a capoeira, e se você tem bons mestres que te orientam nesse lugar do aprendizado, né? E da escuta, eu acho que você vai ter facilidade. Todos nós vamos ter facilidades em desenvolver questões, em propor novos olhares, novas percepções, né? E como a capoeira está na minha vida desde os 5... Eu falo 5 anos de idade porque é uma questão de praticar assim com alguém, né? Mas para mim a capoeira é anterior a isso, no meu corpo, é anterior a isso, é anterior à minha existência. Então, eu entendo que sim, assim, né? Que a capoeira ela vai te ajudar a articular novos pensamentos. Mestra, eu acho importante, né, você falar aqui do seu mestre, né, da intencionalidade dele em desenvolver, em mostrar para os alunos, ali, para os discípulos, que a importância de outra manifestação que está totalmente ligada e relacionada com a capoeira. Qual o nome do seu mestre? Para deixar aqui bem registrado, porque é importante, e aí eu já emendo a questão de que porque é difícil, hoje eu vejo muito difícil você ter um mestre com uma sabedoria dessa. Né? Aí você pode encher a boca com a palavra mestre ou mestra, né? com essa sabedoria, né? Porque isso é muita sabedoria. Você conseguir transmitir isso, fazer com que o discípulo entenda e perceba aquilo. Você falou aí do São Luís, Bahia, né? Esses lugares que você visitou, que viveu, que vivenciou e que vivencia hoje, você entende que mudou a percepção dos capoeiras, das capoeiras em relação a esse corpo? Eles conseguem já perceber que tem essa influência, que tem essa ligação do que ele está fazendo ali dentro do jogo da capoeira com o que ele vivenciou antes? Então, eu cometo essa gafe, eu falo meu mestre, meu mestre, meu mestre, como se todo mundo conhecesse meu mestre, né? O nome do meu mestre era Alberto Eusamor, né? E todo mundo conhecia ele como Eusamor, mas a gente mesmo chamava ele de Alberto. Ele nem gostava da gente chamar ele de mestre, né? E, assim, hoje em dia eu já encontro pessoas que começam a entender essa capoeira em outro lugar, né? A partir dos convites que as pessoas me fazem para desenvolver minhas práticas, por exemplo, a mestra Brisa do Mar foi uma das primeiras pessoas que me convidou para desenvolver uma prática onde eu trago esses processos do canto, da encantaria, onde eu trago a movimentação de dança para dentro da movimentação da capoeira e graficamente explicando essas possibilidades do corpo, porque eu entendo que a capoeira é um gráfico infindável de possibilidades quando você está ali no jogo e quando você, sobretudo, quando você abre possibilidade para a dança, porque ela fica com infinitas possibilidades de movimentações, né? Quando você não codifica com determinados movimentos, é aquilo. Então, nessa perspectiva da capoeira, tudo que a boca come, então eu utilizo do que os próprios mestres deixaram para dizer, olha, a capoeira no Maranhão, ela come tambor de crioula, ela come bumba-boi. Então, essa capoeira é isso, né? Essa capoeira é isso aqui. E aí é nesse sentido que eu tenho me aproximado. Por exemplo, o mestre V.O.,
que também já me chamou para dar oficinas, o mestre Pingo, né, que me chamou também para dar, às vezes eles me chamam para dar especificamente coisas sobre dança, a mestra Gabi também, que é lá de Recife, e que também estuda dança, que também tem uma perspectiva, a gente inclusive deu oficinas juntas no evento de 2018 do mestre VO, onde as duas traziam olhares e percepções sobre danças, e foi muito legal, porque você vê esse corpo rígido, enrijecido, mover na dança e na ginga, é desconstruir muitas coisas, e desconstruir também muito do machismo, muito dessa coisa que só prejudica aos próprios homens, né? E não é todo mundo que enxerga isso, que percebe isso, que está no corpo. Mas não é uma coisa que estou inventando, é algo que eu estou percebendo porque eu estou de fora. Então, talvez para mim seja mais fácil perceber porque eu estou de fora. Mas como eu sou, a minha capoeira dança, sempre dançou, então é o que me chama muito mais atenção num corpo que está fazendo capoeira. Não vai ser os 10 saltos que ele vai dar da ginástica olímpica, ou os 10 não sei o que lá, floreio e não sei o que lá, não sei o que lá. Não. Para mim, o que vai me chamar bastante atenção dessa capoeira é, sobretudo, a mandinga. É a forma como a pessoa consegue dançar as suas multiplicidades. É isso mesmo. Eu queria saudar aqui, que está totalmente ligado ao que você acabou de falar aqui, o mestre cangaceiro, que está aí também, a Dai bailarina, capoeirista também, que está sempre junto com a gente. Eu vou entrar nessa a minha questão agora para você, vou relacionar com esses dois, por quê? Porque eu faço parte, né, minha associação, nossa associação, faz parte de um mega grupo de capoeira. Né? Nós somos do Grupo Capoeira Brasil. O Grupo Capoeira Brasil é um grupo de uma capoeira estilizada, né? Onde há uma padronização de movimentos, uma padronização de ginga, de como esquivar, de como gingar, de onde botar o braço, como fazer o golpe, tudo. Né? É uma padronização que aconteceu nessa história da capoeira em determinado período e que ganhou, sim, muito o mundo com essa padronização. E eu, claro, hoje em dia, com outro olhar, com essas vivências aí, sempre trago a Dayana para a nossa casa, para ela estar fazendo manifestações de dança com os alunos. Num evento recente nosso festival, eu trouxe o próprio mestre cangaceiro para estar fazendo oficina de coco com capoeira, né? Para estar fazendo isso com a gente. Só que dentro do grupo que eu estou, que é um grupo gigantesco, é uma sementezinha só. E eu sei o quanto eu estou penando para tentar desconstruir algumas coisas que foram construídas durante 30 anos de grupo. Né? Então, qual a sua percepção, mestre, para esses quando eu vou falar esse termo, capoeira contemporânea, mas não como uma linhagem contemporânea no sentido de tempo mesmo, dessa capoeira atual, desses grupos, inclusive o qual eu faço parte, né, que é o Grupo Capoeira Brasil, como conseguir penetrar, entrar, se há essa possibilidade de, mesmo com essa padronização que a maioria desses megagrupos possui, de dar essa mandinga entrar de alguma forma, de quebrar. Como trabalhar isso? E a sua percepção dessa capoeira que esses megagrupos que eu faço parte, no caso, trabalham o corpo também. Então, parece só um segundo que eu vou botar aqui o carregador para... Tudo bem, mestre. Então, mestre, uma pergunta bem pertinente, porque eu estava falando outro dia com os meus alunos sobre essa coisa da codificação, do meme, né? Dessa visão do meme atual,
também dentro do jogo da capoeira, que são, às vezes, a gente tem ferramentas tecnológicas, então a gente tem formas de pensar e de perceber na atualidade, e que também a capoeira vai se atualizando, né? Vai pensando nisso. E nessa questão dos memes, ou de pensar essa codificação e identidade dos grupos, né? Que é um pouco disso que você está me trazendo, né? Por exemplo, vou falar da capoeira Angola. O mestre João Pequeno, ele tinha, vamos supor, vou chutar aqui, vamos supor assim, 5 movimentos da capoeira que eram aquele estudo básico. A negativa, a tesoura, o aua, o rabo de arraia, né? Então tinha a cocorinha, né? Tinham coisas ali, eram básicas e que eram estudadas ali. Atualmente, você consegue enxergar aquilo ali dentro do movimento, mas você vê que é o que é muito mais importante para determinados corpos, principalmente se for corpos novos, as pessoas querem fazer movimento que despertem uma apreciação, esse olhar do encantamento pela dificuldade pela exigência de um corpo, que muitas das vezes ela é muito individual, né? Vamos supor assim, se eu tenho alunos que não conseguem dar salto, ou se eu tenho alunos que não conseguem fazer determinados floreios. E aí isso vai por várias condições. Por exemplo, eu tenho 42 anos, eu tenho várias lesões. Eu tenho 2 lesões no ombro e que elas vão estar comigo o resto da vida, né? Inclusive meu braço, ele fica o tempo inteiro dormente, meu braço esquerdo, porque muitas das vezes eu me exigia, em algum momento da minha vida, eu me exigia fazer determinada movimentação, porque aquilo é que ia dizer que minha capoeira era boa, ou que eu tinha essa capoeira. Então eu ia para o salto, eu fazia floreio, eu fazia flick, mas eu não tinha uma alimentação adequada para fazer aquilo. Eu não tinha um tatame para amortecer as minhas articulações. Eu não tinha subsídios para que hoje em dia, com os 42 anos, eu não tivesse com essas várias lesões. Eu não tive nem orientação sobre como preparar esse corpo. Então, hoje em dia, a gente vê que, por exemplo, tem muitos capoeiristas aqui, e filhas de capoeiristas também, que foram fazer fisioterapia, para entender o corpo, para estudar, para cuidar mais do corpo. E aí, ainda voltando para essa questão da codificação, é um pensamento momentâneo em que ele também exclui o corpo adulto ou o corpo da pessoa com mais idade. Porque imagina se o jogo bonito é uma pessoa que dá 2 saltos e que faz não sei o que lá, e um peão de cabeça, isso e aquilo, como é que você vai contemplar e achar beleza no jogo dos mestres mais velhos, nos mestres de 80 anos que ainda entra na roda, nos mestres de 70 anos que ainda entra na roda? Então, eu costumo dizer que beleza, para mim, é quando você se diverte no jogo, é quando você sorri, é quando tudo de ruim que estava acontecendo no seu corpo, ao você jogar, aquilo ali é desmanchado, aquilo ali você vê de uma nova perspectiva, porque justamente você se colocou nesse desafio de se colocar de cabeça para baixo, de inverter as coisas, de ver de um novo olhar. Então, por exemplo, assim, eu trabalhei em Brasília com a galera Cordão de Ouro. Então, o Cordão de Ouro tem uma movimentação básica, que é uma capoeira que está no mundo todo, que você já conhece aquelas pessoas, porque tem um padrão de movimento. E é dentro desse padrão que eu enxergo a capoeira muito mais próxima do que a academia está pensando, mesmo essa capoeira não estando dentro da academia, mas esse padrão que é colocado enquanto padrão de corpo e de movimentação é muito mais do que a academia está pensando. Então, assim, a sua individualidade não está sendo respeitada. E nem o seu amadurecimento do seu corpo, a sua vivência, a sua experiência de corpo não está sendo respeitada. Porque se eu tenho pessoas deficientes, se eu tenho pessoas autistas, se eu tenho pessoas
que são obesas ou que são gordas, ou se eu tenho pessoas que têm uma mobilidade diferente da minha, eu não posso olhar para aqueles corpos com o meu corpo, né? Eu tenho que respeitar as condições daquele corpo. E nessa questão de demover esse pensamento rígido, porque o que eu estou falando? A flexibilidade, ela vem também com essa mandinga, com esse lugar do feminino. Porque o homem pensa que quando ele está dançando, ele relaciona logo ao quê? A questão de gênero, né? Ah, tem muitos que vão até dizer essas frases mais para que você consiga, eu não sou gay, eu não sou viado. Então, assim, o movimento balançar, que é essa questão que eu trago enquanto princípio feminino, enquanto mandinga, é o que é negado, e muitas das vezes sem a pessoa nem entender que está negando. Mas porque os padrões, eles foram pensados por homens, e é de uma forma rígida. Mais uma vez, trazendo essa coisa da gestualidade, você pode pensar ou em quem endossa, ou no próprio Alberto da Costa Silva, quando ele diz que a lança é a representação do homem e a enxada é a representação da mulher, porque a mulher representa tudo que é trabalho, e o homem traz tudo que é guerra. Porque é rígido, é uma lança, ó. E aí, nisso é importante a gente entender, porque é legal até eu trazer Alberto da Costa Silva, porque é um cara que não tá, ele fala de África, mas ele não é um cara preto, é um cara branco. E de como que ele entende, né, como é que ele traz duas ferramentas para explicar homem e mulher fazer trabalho política a partir de duas ferramentas. Ele traz a lança e a enxada. Inclusive é um livro dele que é uma bíblia, assim, ó. E aí, nesse sentido, a gente tem que flexibilizar o corpo, né? Mas é uma luta complexa, mestre, é bem difícil. E, inclusive, até mesmo dentro da capoeira Angola, que tem toda essa mandinga, e pontuar isso com as pessoas, não é todo mundo que tem abertura para isso ainda. Não é todo mundo que está preparado para essa conversa. É isso mesmo. Realmente, não é todo mundo que está preparado para essa conversa. Né? A gente está numa bolha, algumas pessoas ainda permanecem numa bolha difícil. Né? Todas as áreas, e a nossa capoeira também não é diferente, não foge disso. É difícil, mas a gente vai tentando. O pessoal está escrevendo muito aqui no chat, né? Falando das percepções, agradecendo. A Bia está dando as contribuições dela também. Né? Bia, fica à vontade se quiser falar, ligar o microfone, tá bom? Contra a mestra Bia. Mestra, e agora, de uma forma mais, falando um pouco mais didaticamente, pedagogicamente, sei lá. Como você acredita que se possa... Eu fiz a sua vivência, né? Depois eu estava conversando com outro colega que continuou as vivências, né, lá em Parajuru. E falou, pô, Ebert, lá foi a continuidade e tal. Aquilo. Aí eu fiquei pensando, mas eu estava imaginando que, tipo assim, porque aquela vivência que você fez, algumas pessoas depois me perguntando, pô, Ebert, mas lá na vivência, a mestra tocava o quê? Qual foi o ritmo? Qual era? Não, galera, tipo assim, era música, era dança, só que o que eu entendi da vivência ali, tudo que você estava fazendo ali, passando para a gente, eu conseguia enxergar isso dentro da capoeira. Algumas coisas que eu fazia, outras que não fazia, que outra pessoa fazia, mas que eram movimentações que estavam dentro do jogo, em determinado momento. Você não falou clara, você não precisou falar ali. Algumas pessoas, o pessoal mais novo, claro, eu fico sem entender, mas por que eu estou dançando aqui uma oficina dessa? Qual a ligação disso com a capoeira? Algumas pessoas a gente percebe, pessoas novas, é natural. Então eu fiquei, poxa, tudo. Tinha momentos ali que era ginga pura, quebrada, ia, vinha, bem bacana. E aí, dessa forma, como você já trabalha isso, né, com seus alunos, claro, como
você sugere, a gente está desenvolvendo esses aspectos também com os nossos alunos. Então, tendo a capoeira, assim, e não só e também as práticas da cultura popular, de matriz africana e indígena, elas usam uma coisa que é muito forte, que é a brincadeira, né? Então, a brincadeira, eu tenho usado ela enquanto uma ferramenta tecnológica, ancestral, para desenvolver, né, determinadas atividades, principalmente essa malemolência do corpo. É um corpo brincante, é um corpo mamulengo, é um corpo que ele, né, que ele articula e desarticula muitas coisas. É um corpo que tem articulação, mas que ele é um corpo ondular, é um corpo que tem água, é um corpo que desliza, mas que também ele pesa. Essa água que está no corpo, ela é trabalhada de várias formas. A água, ela tem várias formas, né? E eu acho que a brincadeira é um lugar bem importante, assim, para desenvolver, mas ir para as rodas com os mestres, né? E levar as crianças, levar os adultos para brincar uma roda de coco. Porque, tipo assim, como é que a pessoa, um capoeirista, não entra numa roda de coco, gente? Para mim, são coisas assim que eu não consigo conceber muito, entendeu? Na minha visão atualizada, assim, né? Eu falo assim, ainda mais se é um lugar onde tem o coco. Como é que o capoeirista não dança coco? A gente estava agora mesmo com Mestre Adi, lá no Maranhão, e aí Mestre Adi puxou a roda de coco, porque aquilo ali é a vivência dela. O dia a dia dela, ela transpira aquilo ali. E aí a mesma coisa quando eu vou puxar o Bumba Boi. O Bumba Boi tá dentro do meu corpo. Não são coisas que eu separo. Então, é tudo aqui. Então, assim, não tem, por exemplo, o mestre Lua mesmo, que é meu mestre também, que eu estava lá ontem, comemorando, né, mais um ano de vida dele. Então, assim, assistam os vídeos antigos de Mestre Lua jogando, e também já na maturidade jogando, para ver como que é a dança do Mestre Lua, a mandinga. Então, eu estou inspirada nesses mestres. É algo que está aí, que foi deixado, inclusive foi deixado de lado, enquanto uma possibilidade de movência do corpo. E é disso que eu estou me aproximando, porque, né, no meu corpo isso funciona muito bem, né? Se eu fizer uma ginga aqui, na base de 3, uma base triangular, e ficar aqui na ginga, a partir do momento eu vou fazer um movimento, você já sabe de onde vem. Se eu vou puxar do fundo, se eu vou puxar da lateral, né? Se eu for fazer uma meia de frente, possivelmente na regional eu vou puxar do fundo, da capoeira Angola, mais possivelmente do lado, que tem essas diferenças também, né? Tipo, se eu for... Então, eu já estou entregando o que eu vou fazer. E se você não alimenta a sua mandinga, você não sabe negociar com o tempo. Porque a capoeira é, sobretudo, uma brincadeira com o tempo. E nisso eu trago muito essas brincadeiras do tempo, dentro do próprio samba angolá. Como é que eu encaixo uma rasteira, a pessoa nem sabe. Porque eu estou aqui naquela movimentação do samba, de ó, ou então naquela movimentação do corpo de embigada, a pessoa vê, eu encaixei uma entrada de rasteira, mas a pessoa não sabe de onde veio. Porque eu não fui para aquele movimento codificado, de fazer aquela entrada de rasteiro ou esquiva e depois ir para a efetivação do movimento. Então, são coisas que estão nos corpos, e eu acho que os mais novos, as crianças, eles têm que se apropriar disso e se aproximar dos mestres. Vai tocar um coco, vai dançar um boi, vai dançar um forró, porque isso
só vai alimentar a sua capoeira. Sua capoeira tem fome e só depende do que você vai comer. Muito bom. Excelente. Mestre, a Dayana trouxe uma contribuição aqui, também acho importante o que ela escreveu. Vou ler aqui. Penso desde sempre que considerar a sistematização não é necessariamente contrapor com a ancestralidade e expressão, improvisação, inventividade, enfim. É muito a refletir e trocar com a comunidade na sua perspectiva também artístico-cultural. Eu compreendo que ela colocou aqui, é algo também realmente até vem junto com a fala que eu fiz para você, questionando a questão dos grupos que padronizam alguma coisa, né? Que há uma sistematização bem construída mesmo, e que não, ela está dizendo que isso não necessariamente se contrapõe, né, com a ancestralidade. E concordo, não necessariamente. Quando há esse diálogo, essa fundamentação, essa busca, é importante. Eu acho que você comentar um pouquinho sobre essa fala dela, eu acho interessante também. Você conseguiu ler, mestre? Seu microfone está desligado. Ah, tá. Então, o que é a sistematização, né? Então, criar formas ou métodos para aquilo chegar mais rápido, ou para que aquilo seja amplo na forma de passar, assim, né? Para mim, são coisas assim, eu caminho por um certo lugar onde a gente não distancia certas coisas. E, não, assim, a gente também utiliza o termo ancestralidade, muitas das vezes de uma forma menos ampla, né? Eu mesmo, atualmente, venho pensando na tecnologia enquanto uma ferramenta ancestral de comunicação, e usando a capoeira ou outras formas, até porque eu tenho uma aluna aqui que estuda, a Tamara Terço, né, que ela estuda a comunicação, e ela está discutindo isso em comunidades, né, como é que é o direito à acessibilidade na comunicação nas áreas de quilombos e territórios indígenas. E aí a gente discute vários termos dessa questão da ferramenta tecnológica. E nessa questão da sistematização, eu também concordo que não é distanciar da ancestralidade, até porque depende de como que a pessoa está pondo o que é ancestralidade, né? É um termo que eu também venho deixando de usar tanto, porque eu acho que muitas das vezes ela leva para um lugar muito superficial, né? E eu acho que a ancestralidade é uma coisa também que serve para você questionar. Não é uma coisa que você aceita. Ah, porque a minha ancestralidade é essa, é uma coisa que você aceita. Não. É uma coisa que serve também para você propor, indagar, questionar. Porque se a gente não fizesse isso, a gente também estaria concordando com muitos pensamentos machistas dentro da capoeira, como o abuso sexual, né, que muitos mestres cometem, e outros tipos de prática que as pessoas reivindicam a ancestralidade para justificar determinadas práticas. Então, eu acredito que a sistematização, embora esse seja uma discussão à parte, mas eu acho que a sistematização ela se distancia a partir do momento quando ela não reconhece as hierarquias, de onde vem, né, para onde vai, e onde ela nega o conhecimento. Então, muitas das vezes, o que eu tenho dificuldade com a academia é que ela não conhece
sobre determinada fazer, mas ela cria padrões, ela cria certas formas de sistematizar as coisas, mas de uma forma hierarquizada e verticalizada, né? Então, é preciso que a gente entenda como que eu vou me relacionar com determinadas práticas e fundamentos a partir do meu lugar de corpo, de fala, de contexto, né? Mas acredito que também seja um campo muito amplo para discussão, assim, né? Sobretudo no âmbito do corpo, né? No campo artístico cultural, né? Mas é como eu entendo, assim. Acho que é isso. Que Dai, fica à vontade. a gente não tem problema não é um problema contrapor a ancestralidade. Ela está aí para isso, entendeu? Dai, se quiser falar, fica à vontade, tá bom? Ela está escrevendo, eu acho que deve estar com algum problema, talvez não possa ligar, né, o microfone, mas ela escreveu aqui: ancestralidade como tradição é também movimento e transformação. Importante saber de onde estamos olhando para os saberes anteriores que seguem caminhando. Justamente, Dai. Isso aí. Mas, pessoal, eu vou dar mais um tempinho aqui só. Quem quiser se inscrever para fazer a sua última fala aqui, a gente vai encerrar o debate daqui uns minutinhos já, tá bom? Já vamos aí para quase 2 horas de debate. Então tá ótimo, já tá excelente. Mestre, eu queria que, se possível, você colocar os autores que você citou, que falou que não são só acadêmicos, né, são griots, no caso, que você citou bem aí, se puder compartilhar conosco aí no chat os autores que você citou, é importante para a gente buscar, né, e fica registrado. Quero deixar também, pessoal, isso aqui vai ficar lá no YouTube, assim que possível a gente vai baixar e vai colocar lá no nosso canal, Viva Capoeira Viva. Então, vai para o YouTube, quem não pode assistir, quem quiser compartilhar com outras pessoas também acho importante. Foram feitas reflexões aqui bem importantes, pertinentes para a nossa vida, né? Não digo não só na capoeira, mas para a nossa vida mesmo. Né? Muito importante mesmo. Então, depois vai lá no nosso canal e compartilha, tá certo? Viva Capoeira Viva. O Murilo tinha pedido também aqui o Instagram da mestra. Eu acho que a Dai colocou já também aqui no chat. Então, já foi contemplado, creio. A mestra deve estar digitando os autores, está aí. A mestra já colocou o autor aí. Vou até colocar aqui no vídeo chat para ficar gravado aqui para quem, quando for assistir depois, saber aqui que vai aparecer também o nome do autor aqui, certo? E, pessoal, é isso. Eu não vou encerrar a roda, né? A roda hoje, comando da mestre, ela vai encerrar. Eu vou me despedir, fazer a minha fala final aqui de hoje. Queria agradecer a vocês que estiveram aqui hoje presentes, aprendendo comigo aqui, a gente nessa troca, nesse jogo, nessa roda, vários jogos bons, que excelentes aqui nessa roda de hoje. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui, tá bom? O debate com o Ginga vai se encerrando hoje. Mais uma vez, muito bom, muito produtivo e muito importante para a gente, né, que está aí nessa luta diária. Né? Então, obrigado, pessoal. E também, mais uma vez, agradecer a mestra, agradecer pela vivência que eu fiz aqui. É muito boa mesmo. Parabéns mesmo pelo trabalho. É um trabalho que tem que ser bem compartilhado e espalhado aí pelo mundo afora. Né?
que é muito importante mesmo, foi excelente. Obrigado pela vivência, que me possibilitou lhe conhecer, né, também, e você está aqui hoje conosco. Né? Obrigado, mestre. Suas contribuições de hoje não tem como mensurar, excelentes. Uma ótima tarde eu tive aqui, eu acredito que todo mundo teve uma excelente tarde aqui na sua presença, com a sua fala, sua maneira de falar, objetiva, e muito bem comunicativa mesmo, explicando bem fácil para a gente entender aqui. Muito obrigado, gratidão, e a roda, o Gunga aí, a senhora que encerra a roda aqui da gente, tá bom? Um axé para todo mundo, axé, pessoal, excelente final de semana, axé, mestre, e quem vai encerrar o debate aqui é você. Quero agradecer também aqui a escuta e o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui. Agradecer a tu também, mestre, pelo esse chamado, por esse convite. Se não fosse vocês, seria difícil partilhar isso, né? Porque é de um lugar que não é muito confortável. Falar de um corpo que dança a sua capoeira não é muito confortável. Trazer esse tipo de movência também a partir de uma mulher maranhense dentro da capoeira. Então, eu tenho que agradecer não só a vocês aqui, mas todas as pessoas que vêm me convidando para desenvolver esse trabalho, que enxergam no meu trabalho esse processo de encantaria e de encantamento, e que veem também pesquisa, veem cumplicidade, veem generosidade, enxergam esse processo de quilombo mesmo, né, dentro do fazer, da prática. Então, minha capoeira e a minha vivência, a minha fala, não é uma coisa que eu trago sozinha, é a partir da escuta de outros mestres, é a partir de algo que eu me identifico também com outros mestres e mestras. É muito importante trazer as mulheres, porque eu aprendi, sobretudo, a capoeira com mulheres. Minha primeira mestra foi minha avó, então eu tenho muito a agradecer a elas, as mães que estão aí nas suas rodas, que estão aí nos seus grupos, levando seus filhos para treinar, porque eu acho que elas são as primeiras mestras dos seus filhos, entendeu? Que ensina a cair, a levantar. Então, essas são as primeiras mestras. Então, agradecer demais, assim, né, por esse debate com o Ginga, que foi bem importante gingar aqui com vocês. Só agradeço pela escuta, né? Estou aqui numa correria louca de Salvador. Vou correr agora para um set de filmagem para fazer um trabalho, mas quero me despedir de vocês cantando uma musiquinha, né? Para deixar aí esse axé da encantaria maranhense. Tá bom? Simbora, mestre, excelente, melhor ainda, vamos lá. Estou lendo aqui a barra, peraí. Seu trabalho é importantíssimo, Dai, muito importante, muito mesmo. E enriqueceu muito o meu trabalho. O seu trabalho me enriquece demais também. Gratidão, Dai. Você ajuda demais a gente aqui, mas muito mesmo. Você sabe da interferência que há, como você atuou direto dentro do meu trabalho. Você sabe demais disso. Gratidão. Dai, estou te esperando aqui na Bahia, viu?
Touro e cavalo bravo nesse amor. Touro e cavalo bravo nesse amor. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saí da mata de manhã, pensei. Touro e cavalo bravo nesse amor. Touro e cavalo bravo nesse amor. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saí da mata de manhã, pensei. Muito obrigada, gente. Axé. Bom fim de semana aí para vocês, né? E que a gente se encante, que a gente encha esse corpo de mandinga. Axé.